A tragédia do assassinato de uma professora na escola Tomásia Montoro, em São Paulo, por um aluno de 13 anos, mais uma vez choca a todos nós e nos faz questionar sobre as causas de tamanha irrupção da agressividade nos jovens. É este o tema da opinião da semana. As escolas estão doentes? Olá! Transmitir conhecimento de qualidade nessas águas turvas da desinformação é uma maneira de aperfeiçoar o nosso processo político-democrático. É por meio do conhecimento de qualidade que se destrói a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia como forma de se aproximar de uma verdade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se no nosso canal no YouTube que aparece na parte superior deste vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. A democracia é um processo político dinâmico e interminável, assim como são os conflitos sociais. Não é necessariamente um fim em si mesma. A história mostra que é um ambiente político onde, na busca da solução de tais conflitos, consolida-se um sentido civilizatório. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 31 de março de 2023. Um governo que não tem reservas para investir em infraestrutura ou em serviços básicos é um governo em estado vegetativo, fadado à falência, pois as demandas não cessam. O tão propalado arcabouço fiscal, muito bem articulado pelo ministro Haddad, é o tema do artigo do economista Sérgio C. Buarque, que certamente o ajudará a compreender o arcabouço, além dos gráficos e dos números. Está em Teto de Gastos e o novo arcabouço fiscal. Jean-Marc von der Weyde, dando continuidade à sua ampla construção de cenários que o governo Lula deverá enfrentar, cujo pré-título é A Armadilha, traz nessa edição o segundo artigo da série, A Armadilha, a Economia. Na semana passada, publicamos a primeira parte do artigo de Cristóvão Buarque, que dá um profundo mergulho sobre o papel da educação no processo civilizatório. Segue para você a segunda parte do ensaio intitulado O Futuro da Educação visto a partir de seu passado, Educação para quem? José Paulo Cavalcante Filho, em seu artigo, faz, após nos lembrar de fatos passados, uma crítica à grande imprensa por atenuar aspectos da saúde do presidente Lula, que, no ponto de vista do autor, estariam estreitamente alinhados com os interesses do poder central. Está em Leve? Fernando Dourado, em sua crônica de reminiscência, nos transporta à Europa poucos dias antes do alarme mundial sobre a pandemia da Covid. Como sempre, nos faz viajar com suas palavras que nos transporta para lugares e sabores por eles vividos. Está em Mazal Tov, a cronologia de um encontro. O objeto central do artigo de Paulo Gustavo é o Papa João XXIII e seu espírito leve e descontraído para o enorme peso do cargo que ocupava. Nas companhias de Hannah Arendt e Erasmo de Roterdã e outros, o autor toca num tema relevante para os dias atuais. Está em Levar-se a Sério.
última página, a charge de Elson. Eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail os novos artigos todas as sextas-feiras, assine a nossa newsletter. Você poderá também nos seguir no Facebook. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça uma doação via Pix, que está logo acima na tela, ou vá para a página também indicada acima para conhecer as diversas formas de como você pode ajudar a fortalecer o nosso projeto editorial. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.